Bom, pessoal, hoje vou-vos falar aqui de Deng Xiaoping, porque é um personagem político que eu sempre nutri muita admiração e bastante interesse pela sua carreira, pelo seu papel que ele teve na mudança que a China, que se começou a operar a partir dos anos 70, e que na realidade eu não sabia muito mais do que os artigos soltos que eu tinha lido ocasionalmente ou de algum documentário. Nunca me tinha debruçado sobre o personagem. Mas como hoje em dia vemos que a China se está tornando a maior economia do mundo, e é bom ter agora em perspectiva que a partir do... provavelmente já seja a maior economia do mundo, mas a partir de 2024 será realmente, oficialmente, vai ultrapassar o PIB dos Estados Unidos. E em 2025 tem esse grande evento Made in China 2025. Será a confirmação da China como grande potência económica mundial. E para entender isto é preciso ter pelo menos um enquadramento histórico. E já não falo em saber tudo o que é a China, a sua história e o seu passado, porque isso é demasiado. Mas pelo menos saber como é que se operou esta mudança a partir dos anos 70, 75, por aí, que é mais ou menos contemporâneo com o meu nascimento. Portanto, eu recordo-me de ver o Deng Xiaoping na televisão nos anos 80, porque era na altura que ele era o líder supremo. E aqui vamos ver várias fases da sua carreira para entender tanto o personagem como o processo político que a China tomou até chegar ao ponto de hoje. O Deng Xiaoping nasceu em 1904 na província de Sichuan, no interior da China. Ele era filho de pequenos proprietários de terras, de gente que tinha trabalhadores a trabalhar para eles. Portanto, isto deu-lhe uma visão da agricultura, do campo, que não é a visão clássica marxista de explorador ou explorado, porque os pais dele, neste caso, seriam exploradores, e ele vai demonstrar que não é assim, que as coisas não são dessa forma, e isto vai ser muito importante para o desenvolvimento da sua ideia. Outra das curiosidades em relação à província onde ele nasceu é que era a única província em toda a China que as mulheres não tinham, naquela altura, não tinham aquele sistema dos pés amarrados que ficavam com os pés de porco. É aquilo chamado pés de porco. É uma coisa que é realmente uma tortura e um abuso sobre as mulheres. Escusando-se nas tradições ancestrais e tal. E nesta província, portanto, ele habituou-se também a ver a mulher de outra forma, porque a mãe dele, muito provavelmente, não tinha os pés assim, nem a família dele. E ele tinha uma abertura em relação a isso também. Tinha uma visão diferente das coisas do que a maioria das pessoas que nasceram noutras províncias. Em 1911 há a Revolução Chinesa e o fim da dinastia Qing, a implementação da República da China, e isto é um evento que marca um período, marca um período bastante concreto. Ele é muito novo aqui, tem 7 anos, não conta, mas para entender, enquadrar historicamente, isto é um evento que depois vai ser reivindicado tanto por comunistas como por nacionalistas. Mas com 16 anos, julgo que ele vê a mãe pela última vez com 16 anos, porque ele parte para a França e parte por 6 anos, e porque havia muito intercâmbio entre comunidades chinesas de jovens, estudantes, que iam para a França trabalhar e estudar ao mesmo tempo e aprender francês. E dentro desse quadro ele vai para Paris primeiro, depois para Lyon, ali perto de Lyon, perto de Paris, trabalhar na indústria. E é aqui que ele trava conhecimentos e consciência política, e é introduzido ao marxismo e faz camaradagem com vários quadros, daqueles que vão ser quadros do Partido Comunista Chinês mais tarde, entre os quais principalmente o Zhou Enlai, que vai ser líder supremo, que o trará nos anos 70, já depois do Mao, para vice-primeiro-ministro, para
realmente o reformador. Já vamos ver isso mais tarde. Mas é aqui que ele começa a ter experiência organizativa, porque ele entra para a juventude do Partido Comunista Chinês, na França, porque há muitas movimentações nesse sentido. É detido em França e depois acaba, ao final de 6 anos, de viajar para Moscovo, onde vai aprender, já debaixo do stalinismo, aprender para se tornar um soldado político. Porque é na realidade aquilo que ele se tornará, um soldado. Ele é uma pessoa abnegada que acredita profundamente naquilo onde opera, que vai ser no Partido Comunista Chinês, e aqui o Partido Comunista mais tarde vai se tornar realmente o cerne do que é a China moderna, a República Popular da China. Mas a partir de 1926, por aí, ele vai para Moscovo, conhece um pouco da Europa, passa por aqui pela Alemanha durante muito pouco tempo, um par de semanas, e volta à China em 1926-27, num período muito conturbado, com revoluções, Comuna de Cantão, que é duramente reprimida, a revolta de Guangxi, também reprimida, putsch de Xangai, falhado. E é realmente um período em que aquela China agrícola, ainda já não feudal, mas agrícola, é mantida um pouco desorganizadamente pelo Kuomintang, nacionalista, e por senhores de guerra, que vêm substituir o feudalismo, na realidade. Uma grande desorganização. Vocês pensem a enormidade daquele território onde não há lei, onde as leis são ditadas por senhores de guerra, que na realidade são clãs. E é nesta confusão, nesta anarquia dos anos 30, que também surge o Soviete de Jiangxi, onde ele tem uma importantes tarefas, começa a desenvolver importantes tarefas quase militares. Ele aqui fica no militar, estratega militar, onde ele faz também campanhas, e ele já começa a demonstrar aqui que ele não é um comunista ortodoxo, mas é realmente uma pessoa empreendedora. Aqui no Soviete de Jiangxi, ele, com as populações locais agrícolas, lança campanhas de construção de canais de irrigação para a produção agrícola, porque no seu entendimento, porque ele já conhecia isto dos pais, não era? Aquilo ia levar à produção agrícola e que ia gerar pão à mesa e que ia gerar pequenas economias locais sustentáveis. E isto é muito importante, porque ele tem funções no aparelho do Exército Vermelho, que é incipiente, e é aqui que ele começa também a dar palestras e lições de economia e de política aos seus camaradas, até que este Soviete de Jiangxi é duramente reprimido e eles têm que fugir, aquela que vai ser chamada a Longa Marcha, que são estes milhões de pessoas que têm que fugir destas zonas pela repressão do Kuomintang. E é nesta longa marcha ele também torna-se um propagandista, e naquela altura a propaganda era à base de posters. Na China há uma tradição dos posters. Por acaso tenho uns posters também que comprei há uns anos atrás no eBay, mas é muito mais posterior, na altura do Mao e da Revolução Cultural. Mas são iconográficos. E é aqui que ele também, nos anos 30, final dos anos 30, ganha essas habilidades de propagandista. Depois vem o período da Frente Unida, que os nacionalistas têm que se juntar aos comunistas, porque os japoneses atacam, invadem a China, e há aqui uma guerra de quem é mais nacionalista, se são os do Partido Comunista, se são os nacionalistas do Kuomintang. Há uma guerra para cada um mostrar mais quem é mais patriota, para expulsar o invasor chinês, e isto ainda com a aliança com os senhores das guerras. Portanto, isto é um período de unificação contra o invasor. E aqui vem a tal frase que é bastante conhecida de Chiang Kai-shek, líder nacionalista, que diz que os japoneses têm a doença na pele, mas os comunistas têm a doença no coração. Porque, claro, ele também viu, Chiang Kai-shek, que os
comunistas estavam a minar, ou estavam a infiltrar, e estavam a saber, porque estavam mais organizados, melhor organizados que o Kuomintang, e estavam trazendo muita gente para a frente da luta. Estavam esta capacidade de mobilização que o Partido Comunista Chinês começou a ganhar em relação ao Kuomintang. Ou seja, e é isto que depois, mais tarde, trará, ou seja, vai fazer com que os comunistas ganhem a guerra aos nacionalistas e proclamem a República Popular. O livro fala um pouco de todas as etapas, acompanha todas as etapas que ele teve nos vários cargos que ocupou dentro do Partido Comunista, em quase toda a geografia chinesa. Ele teve em vários campos, desde o soviete de Guangxi, teve no Tibete como o segundo comando militar do comando do Sudoeste, e ocupou vários cargos. Ele não se importava muito com a história dos cargos. Na realidade, a única coisa, já depois de se retirar da política, o único cargo que ele fazia questão em ocupar era o de, como é que se chamava, de diretor ou do presidente da associação de Bridge, que era uma das coisas que ele jogava muito, o jogo das cartas de Bridge, da China ou de Pequim, não sei. É o único cargo que ele realmente se interessava e que fazia questão em ocupar. E muita gente pensa que ele que foi presidente, que foi primeiro-ministro, que era presidente do Partido Comunista. Ele nunca foi nenhum destes cargos. Na realidade, ele ocupa o líder supremo, que é uma coisa que não existe, é tácito, é um título que é tácito, oficioso, porque era quando ele ocupou ao mesmo tempo dois cargos entre os anos, final dos anos 80 e final dos anos 70 e final dos anos 80, durante 11, 12 anos. Foi presidente da Comissão Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Central da República Popular da China. Portanto, estes dois caras eram muito importantes, mas na realidade quem era presidente na altura era o Zhou Enlai, salvo erro, no princípio. Depois ele morre também por esta altura. E aí fica o Deng Xiaoping como realmente nada se fazia sem o seu beneplácito, sem o seu visto bom. E porque é uma questão também de respeito e de hierarquia, porque era um tipo que tinha estado em todas as etapas do Partido Comunista, em vários cenários, um pouco por toda a geografia do país, em momentos muito importantes, como todas estas revoltas, revoluções, longa marcha, aquelas purgas antidireitistas. Ele manteve-se um pouco ao lado mais fiel sempre ao Mao, porque ele entendeu que o Mao era na altura o líder, era o líder supremo. Portanto, ele manteve-se, apesar de não ter afinidade com a ortodoxia do Mao. E aqui é interessante ver, porque há aqui uma série de mudanças. Morre o Stalin, aqui depois vêm os planos quinquenais na China, e vemos que não há uma ortodoxia da parte do Deng Xiaoping. Por exemplo, ele falava aqui para estudantes na Polónia, numa visita que ele fez à Polónia, isto nos anos 50, quando já estava o Khrushchev na Rússia. E ele faz uma crítica às coisas e diz que tem que aprender de toda a gente. Porque o Khrushchev mesmo já tinha falado no Congresso lá do Partido Comunista da União Soviética de que os americanos estavam ganhando a batalha do desenvolvimento porque usavam materiais pré-fabricados em 80% das construções, enquanto na União Soviética isto era só um 20%. E era uma autocrítica. E era uma coisa que o Deng Xiaoping disse. Falava a estes estudantes polacos e dizia: temos que aprender mesmo dos americanos. Os americanos têm coisas boas e temos que desburocratizar. Os americanos fazem as coisas de uma forma desburocratizada. E está claro que na altura já era assim. Nos anos 50, ainda por cima, com toda esta baby boom, com toda esta grande final da guerra, foi um período de grande desenvolvimento nos Estados Unidos. E ele tinha uma certa admiração por esta capacidade criativa
ou seja, desburocratizada dos americanos. Ele dizia que era impossível fazer as coisas assim, construção de vivendas, de tudo mais, porque requeria licença para Pequim, era preciso fazer telefonemas e telegramas, e era preciso autorização de Pequim. E isto foi isto ele recebeu muito apoio, e realmente depois eles fazem a partir desta altura, já final dos anos 50, desburocratizam estas coisas na China, porque ele é que introduz esta visão pragmática de aprender com os melhores. Ele aqui ressalva e diz que os Estados Unidos, no essencial, nos pontos-chave, o conceito de económico e social não tem nada a ensinar à China, mas que nas pequenas coisas há muito que aprender dos Estados Unidos. Isto já vos demonstra bem que ele é realmente uma pessoa que acredita na economia mista, não é um comunista ortodoxo, que é uma pessoa da terceira via, na realidade. E é isto que sempre me fascinou no Deng Xiaoping. Ele não é um ortodoxo, não é um utópico, e aqui há um problema que ele vai ter com a mulher do Mao Tse-tung, com a quarta mulher do Mao Tse-tung, mas que é uma tipa muito complicada, que é mesquinha, que faz-lhe uma guerra pessoal, que depois vai ser acusada porque matou os familiares do Zhou Enlai, que era o outro que ela odiava, porque o Zhou Enlai e o Deng Xiaoping eram muito próximos. E esta é a Jiang Qing, que era obcecada com estas coisas da luta de classe, com a ditadura do proletariado, enquanto o Deng Xiaoping já tinha entendido que o importante era fazer a reconstrução da nação, e isto implicava ceder e deixar para trás estas ortodoxias, estas utopias e esta coisa toda. Mas claro, esta era a mulher do Mao Tse-tung, e o Mao Tse-tung não era nenhum burro e não se deixava influenciar, porque se fosse tinham talvez feito desaparecer o Deng, mas na realidade, já aqui nos anos 60, e quando começa primeiro o grande salto em frente, foi um fracasso, que resultou em milhões de mortes pelas fomes, por causa desta ortodoxia de pensar a economia agrícola de uma forma ortodoxa. E depois, já com a Revolução Cultural, eles fazem 2 vezes purgam e mandam o Deng Xiaoping para a província trabalhar. Olha, vai trabalhar para uma fábrica de tratores como um empregado qualquer de trabalhador. Mas depois aqui eu acho que o Mao Tse-tung entende que ele é importante e abre e dá ordens para que ele seja tratado como um camarada, com todo o respeito. E esta mulher, que é muito mazinha, é que estava por trás desta claro, era a mulher do Mao Tse-tung e pulo contra o Deng. Aqui perdeu-se muito tempo, parece, mas o que é certo é que depois, com a morte do Mao, em 76, aí sim, é quando o Zhou Enlai chamou, e o Deng Xiaoping é realmente quem desenha, faz o conceito das reformas, introduz aquilo que se chama a economia de mercado socialista, porque é dentro do plano do Partido Comunista. Aqui há um entendimento muito claro de que nada disto vai funcionar se o Partido Comunista não funcionar, porque é a estrutura e o exército que põe aquela nação junta. E vamos ver mais tarde, nos anos 80, quando foi aquilo do Tiananmen, como é que as coisas vão ser feitas e como o Deng Xiaoping também pode ser tenaz, porque entende muito bem que as coisas não se fazem sem uma ordem, e a ordem era o partido. Portanto, quando ele chega, volta daquelas distâncias foi um drama para ele, porque aqui um filho dele fica paralítico porque numa zaragata com a Guarda Vermelha, a Guarda Vermelha que andava a persegui-lo e a perseguir o filho, e
Portanto, ele sofreu as consequências deste comunismo, do maoísmo, na realidade. Apesar de, com o Mao Tse-tung, ele ter sempre mantido fiel, porque entendia que as coisas tinham uma hierarquia. Ele, quando volta, então, nos anos 70, aposta em 4 áreas de modernização muito concretas: a agricultura, a indústria, a defesa e a ciência e tecnologia. Estas 4 são muito importantes. Aqui é quando as coisas começam a desanuviar, porque o bando dos 4 pertencia a Jiang Qing. Ela é presa, o bando dos 4 são purgados lá para a província e aqui começa realmente a abertura. Para além destes 4 grandes temas, há outro que é procurar investimento estrangeiro, abrir a China ao mundo. E há aqui um périplo que ele visita Tóquio, Japão, desanuviando aquela relação complicada com o Japão. Visita a Tailândia, Malásia, Singapura, porque ele vai buscar a Singapura também, daquele modelo que eles têm económico, que se pode dizer que é bastante liberal. Vai buscar coisas para a nova economia chinesa. É um período dos anos 80 em que ele solidifica a sua autoridade, isso está claro. E ele chama para estas ideias que ele tem, porque ele acredita nos empreendedores, ele sabe quão difícil é encontrar pessoas capazes para os postos sérios. Portanto, ele não se põe com coisinhas de mesquinhez como esta. É bem pelo contrário, ele é bastante pragmático. Ele diz: estes vamos chamá-los, porque são pessoas importantes. Aqui há uma missão que é reconstruir a China e trazê-la de volta. Portanto, tudo o resto é acessório. O essencial, ele não perde de vista o foco, que é esse. Ele tem muito claro que isto exige sacrifícios. E aí ele convoca os 5 sábios, que são os 5 industriais, gente que não se via há mais de 10 anos, com os quais ele tem uma conversa franca, séria e muito importante. São gente da economia, porque ele tem muito respeito e tem muita admiração pelas pessoas empreendedoras. E estes eram os capitalistas, ao fim e ao cabo. Ao mesmo tempo que ele manda pessoas dos quadros do Partido Comunista para Xangai, para aprender dos nacional-capitalistas, das pessoas da economia. Portanto, ele gera ali uma coisa que os comunistas aprendem com os capitalistas, os próprios capitalistas chineses. E aqui, com os 5 sábios industriais, ele convence, porque inspira confiança. E estes tipos, que não são nenhum burros, obviamente, viram que este pequeno homem, que tem um grande percurso, que tem uma grande experiência de vida, que conhece o país, que tem um plano, tem um projeto, e que é fiável e é confiável. Portanto, estes 5 industriais vão engendrar a parte económica da nova economia que vem aí. Isto é no final dos anos 70, 80. Aqui há uma pequena parte que é importante, porque um destes 5 sábios industriais é o representante do tal Rong, da família Rong, que na realidade é um clã. É um grande clã porque tem milhares, se não milhões, de chineses em todo o mundo. Estados Unidos, Brasil, Alemanha, muito provavelmente Portugal, Espanha. Eu vi isto em Portugal e em Espanha, nas lojas dos 300, lojas dos 100. E aqui, pessoalmente, o Deng Xiaoping fica muito amigo deste Rong. Os seus netos passam férias juntos, ficam muito amigas das famílias. E esta família Rong o que faz é que, no livro não está explícito isto, mas parece-me que é a parte que aqui encerra um pouco de truque. É como trazer divisas estrangeiras, dinheiro dos imigrantes, das comunidades que operam em todo o mundo, para a China e construir na China. Ou seja, e aqui onde é que está a legalidade dos estados onde operam os imigrantes chineses? Aqui é a grande pergunta, não é? Eu recordo-me em Barcelona, numa conversa que eu tive de bar, de pub, com
com um amigo, ele dizia-me que havia chineses que mandavam assim pacotes de euros para a China e que havia uma aldeia ou uma cidade toda feita só com dinheiro da Catalunha. Eu achei aquilo um pouco exagerado. Como é que se pode construir uma cidade só com dinheiro de uma comunidade espanhola? É um bocado exagerado, mas era muito... não vou dizer que não vou tirar aqui o gênio do do Deng Xiaoping na reconstrução da China, mas muito do dinheiro que foi feito aqui desta família que mobilizou dinheiro de Portugal, de Espanha, de todo o mundo para a China. Aqui fica este ponto que não é claro no livro, mas que talvez merecesse aqui um pouco mais de estudo. Portanto, ele convoca estes 5 industriais e também abre a economia a pessoas fora do partido. Há aqueles partidos, 8 partidos existentes, que desde 49, com o advento da República Popular Chinesa, foram permitidos existir, apesar de todos dizerem mais ou menos a mesma coisa, serem todos muito obedientes à ditadura do Partido Comunista. E então ele abre a economia e a administração a pessoas fora do partido. Isto é muito importante porque, claro, é uma fase de abertura que vai abrir muitos horizontes para novas empresas e novos projetos. Era uma pessoa que buscava consensos e tentava jogar com a matéria-prima. Por outro lado, também, aqui nos anos 80, há toda aquela glasnost, perestroika na Rússia, e a China estava ali numa situação, na realidade, de areias movediças, porque aqui no Ocidente já se pensava que o comunismo vai cair, isto é uma maravilha, e a China vai cair. Havia uma excitação dos liberais e dos capitalistas, esfregar as mãos, vamos tomar conta da China, vamos para lá fazer daquilo aquele modus operandi que têm os capitalistas de rapina, buscar matéria-prima. Mas a coisa não vai ser tiro pela culatra, porque os chineses estavam preparados. Porque a Rússia acaba por se descompor, havia ali estava a arrebentar pelas costuras, na realidade, porque não entendeu as mudanças, que tinha que haver umas mudanças de economia, mas que não podia haver dentro da estrutura do país. E foi isso que Deng Xiaoping entendeu. Reformas. Vamos para a frente com as reformas, completamente, com as reformas económicas, desenvolver, jogar esta nova economia de mercado, mas não ceder nem 1 milímetro na organização do Estado e do papel do partido na organização do Estado. Porque eles sabiam que, se assim fosse, era a volta do caos, dos senhores da guerra e, muito provavelmente, da guerra civil, outra vez na China. E isso não podia ser. Era condição totalmente impossível. Ou seja, reformas as que quiseres, reformas do Estado e da organização, absolutamente nenhuma. E aqui ele vai buscar, de forma oficiosa, nos bastidores, vai buscar os 8 imortais, que eram velhos membros do Partido Comunista, desde o princípio, que já eram conservadores, que tinham uma concepção taoísta, religiosa, quase religiosa, filosófica, chinesa, que na realidade é uma suma do nacionalismo e da praxis dentro do Partido Comunista, da estrutura. E estes 8 imortais serão quem o vai, e isto é tudo uma forma oficiosa, não ocupam nenhum cargo, simplesmente são pessoas da sua confiança que vão acompanhar e vigiar as reformas com muito cuidado, porque eles veem que é um período que, se fazem as coisas mal, pode descambar e voltar e desestabilizar o país. Portanto, quando vem todas aquele período
89 começam as revoltas, em 86 na realidade começam as revoltas de Tiananmen, protestos e tudo mais, antes do Muro de Berlim ter acontecido, ou seja, isto foi antes, em 89, já a partir do princípio de 89, há estas demonstrações massivas em Tiananmen, antes de Berlim. Depois Berlim cai, ou seja, cai a RDA, depois cai, e aqui há uma repressão, tem que haver uma repressão, e aqui o Deng Xiaoping, que estava saindo dos seus cargos, já, politicamente, ele já era velho, tinha 85 anos, salvo erro, tinha quase 80 anos, não estava para muitas histórias, mas foi realmente quem assinou a repressão, e aqui não se sabe muito bem, aqui os números são tudo muito, na China o governo diz uma coisa, as organizações dizem outra, dizem que há centenas de mortos, outros dizem que já li que foram 30 mil mortos quando foi a repressão de Tiananmen, em 89, recordo-me perfeitamente disto tudo. E ele estava nesta repressão. Ele foi das últimas coisas que ele fez foi não ceder nada da estrutura do Estado, porque as reformas estão a ser feitas e isto exige um grande cuidado e aqui uma grande força para que o Estado continue. Portanto, isto é um pouco o legado. A partir daqui há tudo. Desde então foram retiradas da pobreza extrema 700 milhões de pessoas. Isto não é brincadeira. Mais de metade da população vivia na pobreza, roçando a fome. Hoje em dia não há... Dizem que há cerca de 40 milhões de pobres que querem acabar com isto na próxima década. E este é um trabalho que não é fácil, que exige uma economia mista, que aqui é o que sempre eu defendo aqui, a economia mista, o liberalismo é um artifício. O comunismo ortodoxo, que era aqui do Mao Tse-tung, era o outro extremo que não funcionou, que estava claríssimo que não funcionava. E quem realmente consubstanciou e foi a cara visível desta China nova, que não é democrata, ele não é nem democrata nem é liberal, claríssimo. Ele tem aqui as ideias claras, mas é um reformador, porque era uma pessoa também que pessoalmente era de uma pontualidade extrema, uma pessoa ponderada, intuitiva, tinha porque falava com as pessoas, ela era genuinamente interessado. Faz-me lembrar um pouco outros líderes, que aqui em algum momento falarei, do Hugo Chávez, na Madeira tínhamos o Alberto João, pessoas que gostam das outras pessoas, com os seus próximos, então perguntam, querem saber porque é que as coisas não funcionam, porque é que as coisas podem funcionar melhor, e ele era um desses, era uma pessoa simples, e que tinha uma disciplina militar e que estava muito focado numa coisa, que era a reconstrução da China. E ele não foi só porque ele teve que se coadjuvar de muita outra gente, mas era uma pessoa, como dizia o Mao Tse-tung, um homem de inusuais talentos, mas de caráter complicado. Ou seja, não era uma pessoa fácil, mas era muito talentosa, muito inteligente, e foi realmente quem virou a China para o século XXI. E bom, olha, isto é uma pequena aproximação, para se vocês quiserem, vou deixar aqui o link do livro, há outras biografias, esta é razoavelmente fácil de ler. Bom, e aqui fiquem atentos que vou trazer aqui mais notícias sobre o que está passando no mundo.